tema que me foi dado, para a gente estar conversando um pouquinho hoje, né? O tempo é bem curto, um tema muito complexo e muito profundo. E em pouco tempo, né? Então, a gente já está falando sobre sexualidade, sexualidade humana. E o meu objetivo não é trazer para vocês uma profunda compreensão sobre o assunto, porque nesse tempo realmente não dá. Mas a minha proposta para vocês é da gente entrar no assunto, entender a importância desse assunto e o quanto que nós precisamos conversar, o quanto que nós precisamos falar sobre isso, refletir na própria vida, na vida do outro e da humanidade. Porque a sexualidade, a gente vai estar vendo, a gente vai estar compreendendo o quanto que é o centro, é um eixo de equilíbrio de toda pessoa humana. E o quanto que ela é vulnerável às questões que hoje em dia são bombardeadas contra a vida. Então, a minha proposta hoje é levar essa reflexão para vocês, de ter essa noção, né, da gente entrar nesse assunto e fazer essa junção com todos os outros assuntos que vão ser, que já foram iniciados, né, que a doutora Marli já iniciou, que aí também tem muita relação com o assunto que a gente vai estar tratando agora, e com todos os outros. Então, é um dos assuntos bem eixo também dessa questão aí da vida, né? Bom, então a gente vai estar falando aí sobre a sexualidade humana. A sexualidade, por muito tempo, ela foi tratada assim, né? Um assunto proibido, que não pode ser falado, que é um tabu, que é algo que a gente não pode lidar, que a gente tem que esconder das crianças, tampa os ouvidos das crianças, né? A gente não pode conversar entre marido e mulher, a gente apenas vive, mas a gente não pode conversar sobre. E isso há muito tempo, já tem alguns anos, que a gente tem que mudar essa postura e vem mudando. Então, assim, o mundo vem mudando. E nós, cristãos, e nós dentro da igreja, já mudamos essa postura? Essa postura de que a sexualidade não é, a gente não tem que olhar a sexualidade com um olhar de pecado. Porque quando fala em sexualidade, as pessoas já ficam com as bochechas cor-de-rosas, né? Então, assim, não é um assunto que eu nem toco, porque eu não sei lidar, é um tabu, é pecado, é proibido. E a gente tem que mudar essa concepção. Então, a gente tem que transformar, né? Então, essa borboleta é exatamente assim. A borboleta é um símbolo de transformação, né? Ela se transforma da lagarta para uma borboleta, né? Daquele bichinho feio para um animal muito bonito. Então, a gente também tem que transformar essa nossa mentalidade sobre a sexualidade, de que é algo proibido, é algo sujo, é algo feio, é algo que eu não posso falar. Não, pelo contrário, é algo bonito, porque é também a essência da vida. Então, eu queria iniciar com, né, essa introdução sobre o que é a sexualidade. A sexualidade é um componente fundamental da personalidade, um modo de ser, de se manifestar, de comunicar com os outros, de sentir, de expressar e de viver o amor humano. A sexualidade não é restrita à questão sexual, mas a sexualidade, ela é o eixo do meu ser, é o eixo do ser humano. E é através da sexualidade que eu me relaciono comigo mesmo, com o outro e com o mundo. A sexualidade é uma forma de eu me relacionar, de eu me expressar e de ser. A sexualidade é o eixo
da minha personalidade. E a gente vai compreender, eu vou estar indo a cada passo do o que quer dizer esse eixo do ser em relação à sexualidade. Então, um conceito mais amplo, né? Sexualidade é uma dimensão fundamental de todo ser humano. Todas as nossas relações são penetradas pela sexualidade. Pensamentos, desejos, afetividade e comportamentos são atravessados pelo nosso modo pessoal de viver a sexualidade. Ela vai estar definindo a forma de como eu me relaciono com uma outra mulher, de como eu me relaciono com um homem, de como eu me relaciono com o meu próprio corpo, de como eu ando, de como eu falo, de como eu me visto, de como eu sinto, de como eu transmito e recebo afeto. A sexualidade, ela vai estar dando essa impressão, quando a gente imprime, né? Então, assim, dando essa identidade nesse jeito como eu vou estar lidando com o que é fora de mim e dentro de mim. Então, a sexualidade não é só aquela questão voltada para os genitais, para ter a relação sexual e ter filhos, e ter a reprodução. Porque se eu não caso, se eu não tenho filhos, eu continuo tendo a minha sexualidade. Os celibatários continuam tendo a sua sexualidade. O celibatário homem tem a sua sexualidade masculina. A celibatária mulher tem sua sexualidade feminina. Celibato é uma coisa, sexualidade é outra. O celibato é uma forma, é um estado de vida das suas relações, da sua escolha e da sua vocação. Mas não é o que define a sexualidade. Então, vocês estão compreendendo que a sexualidade é algo muito mais amplo? Certo? Então, vamos caminhar. Ela não é só física, biológica, como também não é só inteligência e espiritual. Ela é tudo isso junto. A sexualidade também é impressa na nossa espiritualidade, no nosso social, no nosso físico, no nosso biológico. Ela abrange, envolve, penetra e dinamiza a pessoa humana como um todo, em sua unidade de ser. Nós somos seres sexuados. Somos nossa sexualidade. Então vou entrar. E aí a nossa sexualidade, ela tem algumas dimensões. E eu vou estar colocando principalmente a dimensão biológica, a dimensão psicológica, com um pouco mais de profundidade, e um pouco da dimensão espiritual. Então, a dimensão biológica, a sexualidade corresponde ao impulso sexual, determinado por processos fisiológicos cerebrais e hormonais. Sua meta é física, a união de um óvulo e um espermatozoide. Então, o aspecto biológico, físico da sexualidade é a reprodução, é a manutenção da espécie. Isso quer dizer que nós, seres humanos, nós temos sim esse aspecto biológico, esse aspecto físico. Então é natural que nós temos desejos, nós temos sensações, nós temos necessidades físicas. Então, o fato de uma mulher se atrair por um homem e de um homem se atrair por uma mulher, independente de vocação, independente de estado de vida, é algo natural, porque somos humanos. Nós somos formados por esse biológico. Então, o biológico,
toda a nossa pessoa, o nosso físico, ele funciona numa harmonia para manter a vida. Então, nós sentimos fome, né? Então, a gente precisa comer para a gente ter energia, para os nossos órgãos se manter funcionando. Nós temos sede, porque nós precisamos da água, para também manter o equilíbrio, a homeostase, a harmonia do nosso físico. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, nós precisamos do sono para repor as nossas energias. Nós precisamos nos agasalhar, porque para manter a temperatura, se é calor, nós suamos, transpiramos para manter uma temperatura. Se é frio, nós buscamos algo para nos aquecer, porque nós precisamos dessa manutenção da temperatura. E nós, seres humanos, também precisamos ter relações sexuais para a manutenção da espécie. Pode passar. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ter a relação sexual para existir. A humanidade precisa existir, mas não são todas as pessoas que necessitam de ter a relação sexual para existir. Então, o impulso sexual visa a procriação e a manutenção da espécie, mas a sexualidade vai além deste fim. Embora as pessoas não possam viver muito tempo sem alimento, elas podem sobreviver facilmente sem sexo. Mas, se não o fizerem, a humanidade deixaria de existir. Então, é algo sábio da natureza que Deus criou, essa nossa necessidade, esse nosso desejo sexual. Mas é tão sábio que também nós podemos controlar esse desejo. Nós podemos administrar esse desejo. E não temos a necessidade de ter essa relação sexual para sobreviver. A prova é de quantas pessoas no mundo, né, não têm uma relação sexual e sobrevivem muito bem. Algumas pessoas que se propõem a não ter e não conseguem manter, por exemplo, a castidade, o celibato, aí é uma questão de quê? De, primeiro, valor, determinação e algumas questões de dificuldade de controle dos próprios impulsos, da afetividade, e aí são outros aspectos. Mas a capacidade, o homem tem. Ele tem a vontade, mas ele também tem a capacidade de controle. E isso não faz com que ele deixe de sobreviver. Agora, se a gente deixa de comer, a gente não sobrevive. Se a gente deixa de se agasalhar, a gente não, né, a gente pode ter ou morrer desidratado, ou morrer de hipotermia, né, com muito frio. Então, esses outros aspectos a gente realmente precisa corresponder. Mas em relação à sexualidade biológica, nós não precisamos responder para sobreviver. Certo? Enquanto nossa sexualidade marca todo o nosso ser, a genitalidade é um elemento circunscrito, localizado. O fato de serem órgãos de geração não impede que, nesta função, sejam também órgãos de prazer, de realização pessoal, de doação e posse recíprocas dentro do matrimônio. Aí eu quero fazer uma diferença, né? Diferenciar o que é a sexualidade da genitalidade. A genitalidade é estritamente a questão do prazer e da relação e do ato sexual em si genital. Então é algo restrito, objetivo, às genitais. E a sexualidade é muito além dos órgãos genitais. Então nossa sexualidade, ela não depende dos nossos órgãos sexuais, dos nossos genitais. São características importantíssimas que participam da nossa sexualidade, mas a sexualidade é muito além disso. Então, a genitalidade, a gente vai estar olhando também a questão do prazer.
A genitalidade, o fato, os genitais, eles dão prazer à pessoa, ao ser humano. E isso é natural. Se não dar prazer, precisamos saber por quê. Mas o nosso organismo foi feito sim, os nossos genitais, eles são formados com características que propiciam um prazer. Então, o ato sexual normal, natural, ele deve sim proporcionar o prazer. Então, esse prazer das genitais, a gente está falando de genitalidade, que é um aspecto bem específico da sexualidade, que é um todo. E aí, na genitalidade, infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê algo triste, que é o genitalismo, né? O genitalismo é a doença pela qual a sexualidade é reduzida ao exercício dos órgãos genitais. Ou seja, é exatamente eu foco o meu prazer, o meu comportamento a ter o ato sexual pelo prazer em si. Apenas pelo prazer. Isso é algo que está aí. Né? A gente vê aí a todo instante, né? Do nosso lado, a gente convive com pessoas que vivem, né? Podemos, muitos de nós aqui presentes também, viver em função dessa necessidade de realização do prazer nos atos sexuais, independente dos outros aspectos da sexualidade. E é como se fosse um vício, né? É um vício. Muitas vezes a pessoa se entrega ao vício do genitalismo. E aí isso reduz a pessoa, a sexualidade, o comportamento, a essa necessidade da realização do prazer genital. Então não importa com quem, não importa quando, não importa como, mas eu tenho que estar, eu estou há 1 mês sem fazer sexo. Então dependendo do lugar a gente fala, nossa, como você consegue sobreviver? Então é um pouco da mentalidade hoje. E isso já não é algo muito... Quando a gente tem algum aspecto pessoal que está muito em foco, as outras estão em prejuízo. Então isso não é saudável. Se algo, em qualquer aspecto, está muito acima, e os outros aspectos da nossa vida, que são em vários âmbitos, mas está muito acima, com certeza todos os outros vão estar em prejuízo. E isso não é saudável. Então, eu queria só dar essa introdução mesmo, para ter uma noção do biológico. Então, agora eu queria entrar na dimensão psicológica. Dentro da dimensão psicológica, eu vou tratar de alguns aspectos que fazem parte dessa sexualidade. Então, como a gente pode ler psicologicamente a sexualidade? Então, eu vou estar trazendo alguns aspectos para a gente estar refletindo. E o quanto que isso influencia na nossa relação. Então, a gente está lembrando que a sexualidade é a nossa relação com o outro, consigo mesmo. Então, a gente vai ver alguns aspectos que estão dentro desse âmbito maior que é a sexualidade. Então, a autopercepção, dentro da autopercepção existem várias questões. Então, a autopercepção é como eu me vejo no sentido geral, o que eu penso de mim, quem eu sou para mim, o que eu conheço de mim, né? Então, o que é percepção? Se a gente pensar em que é percepção, é a forma de eu ver algo, eu identificar algo, certo? Então, a autopercepção é como eu me vejo e como eu me identifico, que com certeza muitos aspectos vão ser diferentes ao que os outros percebem de mim. Quando isso é mais parecido é porque a gente se conhece mais e a gente é mais genuíno, né? A gente é mais transparente ao outro. Quando a nossa percepção de nós mesmos
condiz com o que o outro também percebe de nós mesmos, né? Então a gente é mais inteiro, né? A gente não precisa, a gente não usa máscaras, a gente não tem que fingir, e a gente também se conhece, certo? E essa autopercepção, ela dirige muito a forma que eu ajo no meio. E a sexualidade, ela é aí bem o eixo também de como eu me percebo. Porque a sexualidade, o ser feminino, masculino, porque existe só o feminino e existe só o masculino. A homossexualidade, um homem homossexual, então ele vai ter questões femininas e ter alterações. Mas não existe o meio termo, existe o que é masculino e que se identifica com o feminino, ou o feminino que se identifica com o masculino, mas existe só masculino e feminino, independente se existe o homossexual, né? Então, o masculino e o feminino não é só caracterizado pelas genitais, mas é por um conjunto de coisas, desde a aparência, a forma de agir, a forma de se relacionar, socialmente, como é que eu me coloco, como é que eu aceito as coisas, como é que eu recebo, como é que eu sou produtiva, como é que eu exijo do meio. Isso tudo caracteriza o masculino e o feminino, né? Tem características diferenciadas. Então, a nossa autoimagem, aí dentro da autopercepção, existe um aspecto sobre a autoimagem. Essa autoimagem é em relação ao corpo, ao que eu me vejo mesmo, né? Então, aqui, por exemplo, uma pessoa, né, um pouco, né, mais forte, digamos, precisando de uma dieta, se olha no espelho, não, eu estou muito bem, né? Então, ou seja, isso faz parte da sexualidade, porque é como eu percebo o meu corpo, é como eu me vejo. Próximo. Também pode ser do contrário, que é muito comum. Então, assim, é mais ou menos assim, o homem se vê, mas, né, a autoimagem do homem geralmente, né, não, eu estou bem, e a mulher geralmente se vê enorme. Então, isso é um pouco da diferença também do feminino e do masculino. Então, a autoimagem é um dos aspectos, porque assim, a sexualidade, nós vivemos a sexualidade num corpo. A nossa humanidade é num corpo. E o corpo é um dos aspectos também muito importante para a nossa relação, a nossa autoimagem, né? A nossa aceitação de nós mesmos, a nossa autoestima. Como é que a gente vai se relacionar com o outro? Então, por exemplo, uma pessoa, geralmente quem é muito alto e magro, né? Então, geralmente anda mais curvado. Por quê? Porque a sua autoimagem é que eu sou muito grande, muito distante das pessoas, eu não quero aparecer muito. Então, eu ando mais curvado para ficar mais no nível das pessoas, né? Eu me acho muito grande, né? Então, e aí, as pessoas que são mais fortezinhas, sempre com uma blusa mais folgada e sempre puxando a roupa, né, para não aparecer. Então, o que nós vemos de nós mesmos também interfere diretamente em como que a gente se relaciona com o outro. Direciona o nosso olhar, direciona os nossos, o que a gente deseja, o que a gente não deseja, o que a gente repulsa, o que a gente se identifica, né? E também a nossa autoimagem, não necessariamente o físico, mas, por exemplo, né, eu sou um gatinho e me vejo um leão, né? Ou então, ou então sou um peixinho, mas eu sou um tubarão. E essa autoimagem, ela está relacionada com a nossa sexualidade no termo que, se eu sou homem, eu tenho que ser muito macho, eu tenho que ser agressivo, eu tenho que marcar minha presença. Ou se eu sou mulher, eu tenho que ser bem delicada, bem frágil, né? Então, essa percepção aí, tanto dos conceitos, do que eu acho de mim mesmo, vai interferir diretamente no estar com o outro. Então, a autopercepção, a autoimagem, é um dos aspectos bem característicos também que definem
a nossa ação com o outro, ou seja, também faz parte da nossa sexualidade. Aí vem a identificação sexual. Então são duas coisas diferentes, identificação sexual e preferência sexual. A identificação sexual é quando eu me identifico com o feminino, ou eu me identifico com o masculino. Ou seja, eu olho para o externo, eu olho para o outro e vejo no outro aquilo que eu sou ou quero ser. Então, como eu me identifico? Então, eu olho para fora e eu me identifico. E eu me identificando, eu vou o quê? Imitar, copiar, desejar alcançar aquilo que eu me identifico. Então, ali eu coloquei tanto um homem com uma criança e uma mãe, digamos, com uma filha, e um pai com um filho. Né? Porque para eu me identificar com o sexo feminino, eu tive que um dia me identificar com alguma figura feminina. Geralmente é a figura materna. Mas, dependente da situação familiar, da situação, da dinâmica, né, do lar, pode ser a tia, pode ser a vizinha, né? Assim como o menino também, para ter essa identificação, o desejar ser masculino, eu vou o quê? Eu vou observar o masculino e desejar ser. Então, para eu ter uma identificação feminina ou masculina, eu tenho que olhar para fora, ver. Então, por exemplo, a relação de uma menina com a mãe. Eu tenho que olhar para a mãe, querer ser a mãe, desejar ser a mãe e copiar. Eu vou tentar imitar para eu aprender a ser o feminino ou aprender a ser o masculino, certo? Mas existe também quando, por exemplo, ali, né, um homem se olha no espelho e vê feminino, porque se identifica. Então, e isso acontece quando há uma identificação sexual aí com um sexo oposto, ou seja, eu me identifico, eu não me identifico com o meu próprio sexo biológico. Então, isso é algo que acontece muito pequenininho. Quando a gente é muito, né, desde bebezinho mesmo, a gente já começa a ter uma relação com o feminino ou masculino e deseja ser o sexo oposto. E aí há um grande sofrimento, porque dentro de si mesmo, no seu interior, se olha, eu sou, por exemplo, né, sou mulher, então aí eu vou e me olho masculino, eu sou masculino, e eu me olho no espelho e eu tenho um corpo feminino. O que acontece? Eu não aceito o meu corpo. E isso, imagina só, se muitas vezes as pessoas que têm baixa autoestima não aceitam o corpo porque o quê? Tem um bumbum maior, uns seios maiores, ou uma barriga grande, ou umas pernas finas, né? Então tem uma dificuldade de aceitar alguma parte do corpo. Imagina só você não aceitar o seu corpo inteiro. Porque o seu corpo inteiro, principalmente já na adolescência, vai ter as características primárias e secundárias sexuais. As primárias são os órgãos genitais. As secundárias é quando a menina menstrua e ela vai se desenvolvendo, aí vai formando os seios, aí os pelos, assim como o menino também. A questão dos pelos, a cintura é diferente, né? Aí tem os pelos no rosto, os pelos no corpo. Então imagina só, você se olhar no espelho e você não aceitar o próprio corpo, porque dentro lá no seu psiquismo, você não pertence ao mesmo sexo que você olha para o espelho. Isso é um sofrimento muito grande. Isso é uma alteração. E que aí é uma das coisas que a gente tem que aprender não é uma questão de incentivar, mas a entender e respeitar. Porque essas pessoas sofrem. Né? E desde muito cedo. Porque desde muito cedo já não aceita as suas genitais. Desde muito cedo já não aceita o seu próprio corpo. Então, quando há uma alteração na identificação sexual, e aí existem hoje, infelizmente, as cirurgias de mudança de sexo, né?
E isso é mais comum e tem tido mais, entre aspas, sucesso biológico, né? De homem para mulher, ou seja, imagina só você transformar o pênis em vagina, né? Então existe isso hoje, né? E a ciência, né, tem estudado e tem trabalhado em cima disso para reduzir o sofrimento dessas pessoas que não aceitam o próprio corpo, né? Que essa é a questão do transexualismo, que é diferente do travestismo, mas a gente também não vai dar para entrar nisso hoje, né? Então, imagina só, né, essa imagem que eu coloquei aqui do meio. Você tem um corpo, mas o corpo não corresponde ao que eu me identifico, ao que eu me conheço e ao que eu desejo, né? Então, essa é uma das questões, né, psicológicas, é a identificação sexual. E outra coisa, pode passar, é a preferência sexual. Eu aceito o meu corpo feminino, eu sou feminina, mas eu tenho desejo e atração ao outro, ao meu próprio sexo, e não ao sexo oposto. Então, é diferente a identificação sexual e a preferência sexual. E isso também é toda uma questão que a gente tem várias fases, que eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento psicossexual, né? Que como é que isso pode acontecer? Existem vários aspectos, cada pessoa é única, e assim, até hoje, assim, por exemplo, a questão da homossexualidade não é por 100% convergente, ou seja, os cientistas de diversas áreas não concordam com uma teoria só sobre o homossexualismo. Então, a gente não tem como dizer a origem do homossexualismo é isso, isso, isso. Existem, sim, tendências, alguns aspectos que a gente sabe que influencia, mas que determina realmente, assim, a ciência não chegou nesse ponto e os cientistas também não concordam com uma mesma visão. E aí eu trouxe aqui uma questão assim, que é também fundamental, e eu acho principal da sexualidade, que é a afetividade. A afetividade, ela é a característica emocional que eu me relaciono comigo e com o outro e o meio. Então, a minha afetividade não é só um aspecto entre a relação, digamos, amorosa, mas é a minha relação com toda e qualquer outra pessoa, comigo mesma e com o meio, ou seja, com a vida, com o trabalho, com o mundo, com os objetos, com os lugares. Então, a afetividade, ela é aquela impressão aonde faz uma ligação psicológica, ou seja, emocional, sentimental ao outro. E a afetividade, ela tem duas extremidades, que é o amor, o desejo, e o medo, a morte, o ódio. Então, são os dois extremos. Então, ou a gente deseja, ou a gente quer, ou a gente gosta. Aí tem uma gama entre a diferença entre o amor, o desejo, até o ódio e o medo e até a morte, né? E aí, ou seja, ou eu vou querer estar perto e atrair, ou eu vou agredir, ou eu vou até realmente assim, um nível de agressão até a morte, o desejo de morte próprio do outro, dos objetos. Então, essa afetividade, ela é construída desde que nascemos. Na verdade, desde a vida intrauterina, né, que a nossa afetividade é marcada. Então, ali, né, então, tanto a agressividade, quanto o toque, a aproximação, independente do sexo, quanto o meu relacionamento comigo mesma, né, com as coisas e como eu vejo a vida. A afetividade, então, a sexualidade, nós humanos, vai ser direcionada conforme a nossa afetividade. Então, eu vejo mais ou menos assim,
o volante da sexualidade é a nossa afetividade. Então, ela que vai direcionar para onde a gente vai, né? Então, a afetividade vai... Então, assim, eu vou direcionar essa sexualidade de uma forma... Aí, desde de uma forma heterossexual, homossexual, com agressividade, com carinho, com medo, com tensão. Então, a afetividade ela vai estar direcionando como é que eu vou estabelecer as minhas relações. E a gente se relaciona através da nossa sexualidade. E aí, então, vou falar rapidamente, meu tempo já está acabando, sobre o desenvolvimento psicossexual, só para a gente ter uma noção de como que a gente vai formando, né, a nossa sexualidade e o nosso ser sexualmente, né? Nós somos uns seres sexuados. Então, como é que a gente forma essa afetividade? Como é que a nossa sexualidade é impressa na nossa vida? Então, nós começamos desde a maternidade, desde a nossa primeira relação que nos imprime a nossa sexualidade, a nossa afetividade, é com a mãe. Isso desde a vida intrauterina e quando nasce também tem uma grande... A forma com que ela é acolhida no mundo, e aí a forma de ser acolhida é alimentando, é aquecendo, é cuidando, vai ser assim fundamental na saúde afetiva de todos nós. E aí, depois da mãe, a gente começa a conhecer o mundo também. E a gente começa a se relacionar e identificar que tem outro ser, que geralmente, né, dentro de uma família, é geralmente uma figura paterna, né? Mas hoje em dia, infelizmente, não é sempre a figura paterna, mas são outras pessoas que também fazem parte do cuidado, do dia a dia dessa criança. Aí, nós vamos começando o quê? Eu vou crescendo e aí eu vou começando a minha identificação sexual. Então, quem eu sou... Pode passar o outro. Quem eu sou, então eu quero ser como a minha mãe. Então aí vem aquela fase, né, da criança querer se vestir como a mãe, passar a maquiagem da mãe. Então, ou seja, isso é o processo de identificação com o feminino ou masculino. E nessa fase, quando um menino deseja muito, assim, veste como a mãe, pega as coisas muito como a mãe e se repete muito, é algo que a gente tem que se atentar. Porque a gente pode atuar já desde aí. Porque o que está acontecendo? Uma certa identificação com o papel feminino. Se isso se repete muito, ele querer ser como a mãe, vestir como a mãe, pegar o sapato, de vez em quando não, mas se isso se repete muito, é bom a gente estar atento e a gente avaliar isso, porque está tendo algum processo, né, de identificação com a mãe e vice-versa, a menina com o pai, né? Aí vem a curiosidade de conhecer o sexo oposto. Né? Então, aí essa idade assim, né, da menina e do menino querer, como é que é o seu, né? Então a aprender a diferenciar. Então, primeiro começa a se identificar, e aí para se identificar também tem que saber o que não é. Então, começa a identificar o que é diferente. E aí, há uma certa... ao mesmo tempo que aí existe a questão da identificação, né, sexual, mas aí começa também a ter a preferência sexual. No sentido de a menina ter uma época que realmente procura mais o pai, ou seja, porque eu quero ser como a mãe gosta do pai, então eu vou disputar o pai com a minha mãe. E da mesma forma o menino. Então isso também é um processo natural e saudável, que aí também tem que ter uma adequação dos pais, como lidar com isso, né? Da questão da preferência, né, sexual, ou seja, o desejo de conquistar, de seduzir o sexo oposto. E aí é importantíssima a observação da relação do pai com a mãe. Porque aí é o relacionamento, assim, o pai com a mãe, ou de qualquer observação de relacionamento entre homem e mulher. Porque aí é assim que também vai estar aprendendo como é que eu vou me relacionar com o sexo oposto. E aí vem a puberdade, que aí vem também essa questão do desenvolvimento dos aspectos secundários sexuais,
E vem o processo de identidade, então aí vem mais consciente, né? Então vem as crises, aí vem aquela coisa assim, eu sou homem mesmo, eu sou mulher mesmo, e aí vem aquelas conversas, aí se afasta mais dos pais, e aí vai buscar essa identidade com pares, ou seja, com pessoas da mesma idade. E aí começa a ter as experiências, né, de namoro mesmo, de querer conhecer o outro, querer relacionar com o outro. E aí tem outros aspectos, porque realmente não dá tempo da gente entrar. E rapidamente, na questão, né, um pouco espiritual, a sexualidade é um elemento, um aspecto que define o homem e o distingue dos animais e dos anjos. Só o homem possui sexualidade, o animal só tem genitalidade. O homem tem a genitalidade e toda a sexualidade, que é muito mais complexa. Os anjos não são sexuados, nem têm genitalidade. O homem é masculino e feminino, como eu falei. O homossexualismo não é um meio termo. É um masculino que teve alterações no processo, que se identificou com o feminino, e vice-versa. Não existe um terceiro sexo. Isso é uma linguagem que tem se colocado de uma forma de aceitação social, mas não existe. Deus criou homem e mulher, né? A gente não vê aí em lugar nenhum. Deus criou homem e mulher e quem quiser mais do que ser, né? Então, não existe isso. É homem e mulher, masculino e feminino. Deixa eu passar. E a fecundidade, ou seja, a procriação, é uma dimensão da sexualidade. Mas até espiritualmente, então assim, o sexo, a relação sexual, então, não é o fim, assim, só para a reprodução. É sim para a união conjugal, que aí a doutora Marli também deve ter colocado alguns aspectos, né, nesse sentido. Então, a relação sexual também não é só para a procriação, mas é um fator também de união conjugal, da relação homem e mulher. O ser humano é chamado ao amor e ao dom de si, na unidade corpórea e espiritual. Feminilidade e masculinidade são dons complementares, pelo que a sexualidade humana é parte integrante da capacidade concreta de amor que Deus inscreveu no homem e na mulher. Ou seja, o amor que Deus nos infunde, ele é realizado através da nossa sexualidade, através do masculino, através do feminino. Bom, acho que não vai dar tempo de eu entrar nesses aspectos, né, que meu tempo já está acabando aí. Mas hoje em dia, eu ia entrar em algumas questões do que a sexualidade é vulnerável e quais são as importâncias, né, para realmente ter uma sexualidade saudável, né, para que a gente realmente alcance aí a vontade de Deus, ao desígnio do cristão, ao desígnio do ser humano, do amor de Deus, né? Então, eu ia fazer o link, mas acho que deu para entender o quanto que é importante a família estruturada para uma sexualidade saudável. Então, o pai sendo homem, a mãe sendo mulher, a relação conjugal também ser equilibrada, ser saudável, é a base principal, primordial, para um desenvolvimento da sexualidade saudável de qualquer criança. Então, qualquer ser humano, para ter uma sexualidade saudável, né, ela precisa aprender. A gente precisa aprender, a gente precisa ter modelo. E a gente aprende não é só falando, é a gente observando nos atos. Não adianta a gente chegar em casa e tecer todo um discurso, né? Porque tem que ser assim, 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 fazer assim, assim, assim. Não, as palavras vão ao vento. Então, assim, se a gente refletir, cada um de nós, a nossa sexualidade, não é o que a gente escutou, é o que a gente aprendeu na relação com o outro. E as nossas primeiras relações são com as famílias, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Então, a família é a base, é o essencial para uma sexualidade saudável, né? Então, pode passar, eu não vou entrar nessas questões. Pode passar, pode passar.
E aí, para encerrar, né, eu queria colocar essa questão. Eu acho, assim, o Padre Léo fala de uma forma, eu acho linda a forma que ele fala sobre a sexualidade, né? É muito profundo e realmente é assim, como que é divino, né? E aí eu queria fechar com isso que ele colocou. A sexualidade humana é obra divina. Por isso é um sublime mistério. A sexualidade está ordenada à totalidade da pessoa, sendo de importância decisiva para o desenvolvimento equilibrado da personalidade. A sexualidade é, portanto, uma realidade abençoada e querida por Deus. Por isso, é essencialmente boa. Então, é um pouco do que eu tinha aí como proposta aí para estar passando para vocês hoje, né? Espero que dê para vocês terem desejo de refletir sobre o assunto.